Senhoras e senhores, boa noite. Voltamos agora para dar prosseguimento à palestra, que será proferida pelo Dr. Alisson Paulinelli, ex-ministro da Agricultura e indicado ao Prêmio Nobel da Paz de 2021. O tema da palestra será os desafios e as transformações da agricultura brasileira para excelência e reconhecimento nacional e internacional. Teremos como mediadores o professor Dr. Martins Nadi Ribeiro de Almeida, FEA-USP, e a professora doutora Ana Cristina Limonge França, da FEA-USP. Passo a palavra ao professor Martins. Obrigado, Daniela. Eu gostaria de iniciar agradecendo e dizendo que é uma grande honra, doutor Alisson, poder contar um pouco com a sua palavra, né, para os nossos professores e alunos dos programas profissionais em administração, que é, vamos dizer, essa preocupação de desenvolver coisas práticas, né? Nós somos principalmente voltados para a pesquisa aplicada. E isso tem tudo a ver com a sua trajetória prática de resultados, que trouxe esse grande desenvolvimento, foi um dos que contribuiu, né, logicamente, para o grande desenvolvimento da agricultura, né? Então, eu gostaria de devolver então a palavra à Daniela. Por favor, Daniela. Seguimos, então, com a palavra da professora Ana Cristina. Boa noite a todos. Antes de tudo, conforme eu já conversei antes com o doutor Alisson, informalmente, agradecer o tempo, a disponibilidade e a alegria e o exemplo de tê-lo aqui como uma grande liderança de tantas décadas num segmento econômico que é fonte mundial nos desafios da sobrevivência da condição humana no planeta, né? A Embrapa, né, como marco econômico, humano, e ainda com grandes desafios em termos de tecnologia, de inclusão, de alimentação. Então, de novo, doutor Alisson, a nossa gratidão e a grande oportunidade de ouvi-lo como empreendedor nato, como líder e como pessoa humana que o senhor é. Então, agradecemos de coração a sua presença e tenho certeza que a sua fala vai inspirar muitos jovens e também muitas pessoas mais maduras, né, sobre esses desafios, essas fronteiras que o senhor vai nos mostrar nas questões da tomada de decisão num assunto tão importante para o Brasil e para o mundo. Obrigada, e a palavra é toda sua. Só queria destacar que assim, ele tem feito muitas palestras durante o dia, durante a semana e durante o mês. E hoje atrasou, então ele está em trânsito, em itinerário, e está nos atendendo, apesar de estar numa situação em itinerário. Então, talvez tenha que fazer algumas composições durante esse horário nosso, que é bastante complicado. Por favor, doutor Alisson, a palavra é sua. Eu fico muito feliz desta oportunidade de estar presente numa discussão que eu considero tão importante quanto esta, que está sendo promovida pela USP e suas escolas de administração, porque eu entendo que o país está passando por uma fase em que, neste mundo globalizado, nós temos que achar capacidade competitiva em todos os segmentos. Deus privilegiou esse país. Nós somos ricos de recursos naturais. E ele nos deu a inteligência para que nós saibamos como usar esses recursos naturais. Ciência, tecnologia, nós estamos fazendo esforço para que o país não só complete, mas invista ainda mais nesta área. Agora, não será um investimento só para ter o conhecimento. O conhecimento só é válido no momento em que ele se transforma em desenvolvimento. Esta é a base de todo o esforço que a ciência nos oferece, com suas inovações, com os resultados
de pesquisas objetivas que ela é capaz de fazer. É importante a gente reconhecer que o desenvolvimento, de fato, só será realizado no momento em que nós tivermos condições de aplicar esses conhecimentos para o desenvolvimento. Esta é a base de um pensamento que tem nos levado a trabalhar durante muito tempo e, inclusive, agora. Eu conto com a colaboração de vários grandes mestres, cabeças pensantes importantes do país, que estão me ajudando voluntariamente no desenvolvimento do Fórum do Futuro, que tem como base o desenvolvimento baseado na pesquisa, na ciência e na tecnologia. Portanto, eu fico muito satisfeito e quero tentar, ao discutir com esta juventude que está aí, a experiência que nós passamos para levar esse país a mudanças no setor agropecuário. O país, há 40, 50 anos atrás, não era capaz de competir. Ele era um país que, inclusive... Doutor Alisson, cortou um pouco o seu som, doutor Alisson. Na produção e na exportação de alimentos. Isto surgiu porque foi possível nós convencermos aos produtores que existiam formas mais racionais, científicas, tecnologicamente analisadas e que propiciavam a melhor produção, com mais produtividade, com uma gestão desses recursos de forma adequada. E nesta gestão, nesta governança, o produtor aprendeu que eram países temperados, cujo clima sempre foi muito bem definido, países de terras mais novas, geologicamente formadas muito mais novas do que as nossas, mais ricas, terras neutras, ou até positivas às vezes, com toda a fertilidade, possuíam na sua metamorfose toda a riqueza área. Doutor Alisson, cortou o seu... Isso, obrigado. Eles aproveitavam as vantagens comparativas que eles tinham. Vinha o frio, ele crestava. Todas as doenças e pragas, as moléstias, desapareciam. O solo entrava em dormência por 6 meses, reservando suas riquezas naturais. Tudo isto muito bem planejado por eles ao longo de 4.000 anos. E eles assumiram a liderança da produção pela produtividade, pela capacidade de produzir de forma mais adequada. Foi assim que eles conseguiram, sem dúvida nenhuma, uma proeminência e dominaram o mercado internacional de alimentos por tanto tempo. Quando a tese malthusiana surgiu, já no século passado, no início do século passado, poucos líderes mundiais levaram em conta. Por que eles estão falando que o mundo vai passar fome? Era por uma razão simples. Estudou-se na Inglaterra a curva demográfica. Sabiam eles que esse crescimento da população era uma equação geométrica. E, de outro lado, eles começaram a analisar que a oferta de alimentos estava numa equação aritmética. Fatalmente, essas duas curvas se cruzariam. Os líderes da época não se importaram tanto, até que chegou 1968, quando o próprio Estados Unidos da América do Norte, com uma variação de clima
uma seca muito prolongada, teve prejuízos na sua safra. A Europa mais ainda. A populosa Ásia teve prejuízos maiores ainda. E o mundo entrou em déficit. Tanto assim que o presidente americano teve que vir a público e dizer que ele estava fazendo a suspensão das exportações de alimentos não por motivos políticos, como fizera antes com os seus rivais, como fazia com a Rússia, que até hoje não é autossuficiente. Ele dizia que estava suspendendo a exportação de alimentos porque os Estados Unidos da América do Norte só tinha naquela data alimentos para mais 6 meses, segundo ele próprio, tempo suficiente para se plantar e colher a nova safra. Ora, este anúncio americano foi uma verdadeira bomba atômica no sistema de abastecimento mundial. Países tropicais, como o Brasil, que eram dependentes, sofreram consequências desastrosas. O alimento mais do que dobra de preço lá fora. A origem da busca desses alimentos muda. O eixo do Golfo do México, onde os Estados Unidos exportavam grande quantidade, se espalhou pelo globo inteiro. E os fretes marítimos também triplicaram de preço. As famílias médias brasileiras, que dependiam da alimentação, sofreram muito. Eles tiveram consequências gravíssimas. Toda a renda familiar desta família média, isso é mostrado pela Fundação Getúlio Vargas, pelo IPEA e até por alguns economistas que estudaram esse assunto, ela caiu vertiginosamente em termos de capacidade de aquisição de bens de consumo. Vejam, a família média brasileira gastava a metade de sua renda, não é de salário mínimo, não, de sua renda só em alimentação, o que colocava em risco a melhor condição de vida que eles tinham. Não sobrava dinheiro para o vestuário, para o transporte, para a residência, para a saúde, para a educação, para o lazer. Ora, o grau de felicidade da família brasileira caíra vertiginosamente. Tá ótimo. Na realidade, então, o que houve de fato foi que o petróleo, que custava ao Brasil $2,5 a $3 por barril, passa a custar $11 na semana seguinte. Não parando por aí. Passou a 15, 20, 40, 50, 80, 100, $120. E o Brasil importava, naquela época, 80% do petróleo que consumia. Veja que este foi um fator de pressão sobre a vida do Brasil, porque qualquer economista, qualquer administrador que tivesse capacidade mínima, determinava que o Brasil não teria vida estável de sua economia por mais 3 a 5 anos no máximo. Estaríamos quebrados. É verdade que o alimento ninguém deixa de comprar, mas o petróleo, naquela época, representava toda a evolução industrial que nós tínhamos tido por 30 anos. Representava emprego, representava todo o transporte, tanto de massa quanto de materiais. A energia que nós produzíamos, grande parte era dependente do petróleo. A situação brasileira ficou delicadíssima. E nós tínhamos de ter uma estratégia para compensar isso. Essa estratégia foi decidida unanimemente para se atacar o setor agrícola como base da nossa
evolução. Para isto, foi feito um programa, não só para se conseguir obter conhecimento de agricultura tropical que o mundo não tinha, como também como fazer o produtor aceitar a realizar as mudanças que ele precisaria de fazer. Foi a extensão e assistência técnica, através da Embrater, que nós conseguimos. A pesquisa pela Embrapa e a extensão pela Embrater. Tivemos as condições de dar ao mundo uma demonstração também de esforço no sentido de dar um programa, de montar um programa de política pública que financiasse o produtor nas evoluções e nas transformações que ele precisava. Isso deu certo. Não foi fácil. Foi preciso ter-se uma estratégia completa, não só de ação na pesquisa, na assistência técnica, na assistência creditícia e na gestão da propriedade. Isso foi feito com muita competência. Eu acabei de chegar em casa. Vou pedir 2 minutos para passar para o meu computador, porque assim nós vamos estar melhor atendendo a essa solicitação. Muito obrigado. Pode ser 3 minutos, doutor Alisson. Pelo amor de Deus, aqui é palestrante com qualidade de vida, por favor. Então, o senhor acha que vai dar para fazer uma pergunta? Será, Martinho? Vamos esperar ele colocar lá. De novo o posto, Porque daí a gente pede para o pessoal fazer uma pergunta no chat. Eu acho ou manda para o Fernando. Ou então, se você eles quiser... fazem no chat e eu reproduzo aqui. Aí a gente só vai limitar o tempo até 10 ou 2, tal. Olha, eu não sei como ele consegue, dentro do carro, falar coisas tão complexas. Muito interessante a palestra, muito interessante. Não, ele sabe tudo, né? A gente está reclamando do preço do petróleo agora, hein? De 8 para R$100. Eu até lembro desse período, Eu lembro bem desse período, eu já tinha nascido. Esse negócio de chegar aos 70 não é brincadeira, né? Não, mas olha, é realmente muito interessante. Eu desconhecia, quer dizer, pelo menos eu não lembrava do que aconteceu, que os Estados Unidos restringia a exportação de alimentos, porque precisava de alimentos. Isso é uma coisa assim, muito importante, eu acho muito interessante, né? Eu acho que até interessante, Cris, porque nesses minutos que ele está recolocando o computador, a gente rememorar e comentar um pouco esses pontos que ele colocou. Então, tem uma matéria que tem as fotos dele jovem, criando a Embrapa. Eu pensei em fazer uma sériezinha assim, mas daí na internet a gente acha muito material. Porque eu acho que é a 3ª ou 4ª palestra que eu acompanho dele, quando ele estava bem ativo para ser Nobel, fizeram muito material dele, né? Muito interessante. E realmente eu acho que ele merece um prêmio Nobel, porque você imagina, quer dizer, isso que ele fez, quer dizer, da Embrapa e dessa mudança na agricultura no Brasil, propiciou não só alimentação para nós, mas para o mundo inteiro. Né? Eu acho que isso... tá aqui. Doutor Alisson, a gente estava falando mal do senhor aqui. É isso. Tá bom. Precisa ligar o microfone, doutor Alisson. Não, já pegou uma água. A gente quer agradecer de novo e te parabenizar pela lucidez, pela lógica. É impressionante. Parabéns, é uma beleza. A gente agradece de novo. Ótimo. Doutor Alisson, se o senhor puder continuar, ficaremos gratos. Obrigada. A palavra é toda sua. Muito obrigada, Alisson. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Olha, eu estou à disposição. Se vocês... Eu acho que o tempo de vocês já acabou, é verdade? Não, o senhor tem... A gente termina às 19h50, temos ainda 20 Mas então, eu acho que nós poderíamos
Quando o senhor termina agora, nós vamos abrir para que, se alguém quiser fazer alguma pergunta, que faça através do chat, e a Daniela vai nos passar perguntas para o senhor. Mas a gente pode... Enquanto meu computador acha a linha ali, eu vou continuar. Esta fase por favor, da minha explicação agora entra no campo mais prático que vocês me pediram. perfeito. Para se fazer isso, foi preciso ter uma estratégia onde funcionasse a política pública conjugada com a ciência, com a tecnologia, com a assistência técnica, com a extensão rural e com a governança de todo o processo produtivo. Isto foi feito meticulosamente através de projetos em todos os 7 estados que tem o Cerrado brasileiro. O agricultor teve uma assistência completa, tanto na área de inovações pela pesquisa. Nós começamos a desenvolver aqui uma pesquisa objetiva na recuperação dos solos degradados do Cerrado, na capacidade de transformá-lo física, química e biologicamente em um solo competitivo. Para nós, com muita satisfação, que pudemos observar isso através dos 5 anos de ação desse projeto, que o agricultor conseguiu, já no último ano, ter produtividade comparativa ou competitiva com os grandes produtores mundiais. O Cerrado brasileiro deu certo. E mais do que isso, nós começamos a descobrir algumas vantagens comparativas que nós não tínhamos previsto antes. A primeira delas é que lá o investimento se fazia para obter apenas uma safra. E aqui, no clima tropical, nós podíamos utilizar o solo 12 meses no ano, produzindo 2, 3 safras, até mais, dependendo da região, com muita eficiência e competência. E mais do que isso, nós conseguíamos produzir alimentos de melhor qualidade, com preço mais competitivo, mais barato e, principalmente, com constância de oferta. E constância de oferta, na disputa de qualquer mercado, é fundamental. Estas foram, sem dúvidas, as chaves principais com as quais nós usamos na década de 70 e depois isso evoluiu rapidamente a partir da década 80, 90, 2000. E hoje, 30 anos depois, 40 anos depois, o Brasil tem a resposta, uma resposta clara e inequívoca. Já somos hoje um dos maiores players na exportação de alimentos do mundo. O mundo que não nos via, a não ser como um país dependente, hoje reconhece que o Brasil será fundamental para que haja a segurança alimentar que o mundo não tinha antes. Nós sabemos que o mundo vai continuar a crescer. Em 2050, pelas previsões dos órgãos internacionais, o mundo deverá ter 10 bilhões de pessoas. Só que 10 bilhões que representam mais 2,3, 2,5 bilhões do que hoje temos, mas com muito mais renda, com muito mais capacidade aquisitiva. E isso significa que o mundo vai precisar de produzir muito mais. A estimativa da ONU, da FAO, dos bancos internacionais é que o mundo terá de ter uma oferta de alimento de 71% a 100% mais do que proporcionalmente tem hoje. E só o Brasil é o país que tem condições para garantir isso ao mundo. Portanto, daqui por diante, a nossa tarefa é não descuidar. O mundo globalizado é cada vez menor.
A ciência que fazemos aqui vai ser desenvolvida lá também. Nós estamos na frente, especialmente na bioeconomia. Nós somos um país tropical que é o maior repositório de todo o recurso biológico que o mundo tem, com mais ênfase. Aqui não são interrompidas a vida dos animais, das plantas, do próprio homem, que se lá se não cuidasse, ele morreria, e assim sucessivamente. Portanto, nós temos que cuidar de ativar a nossa capacidade de ser cada dia mais competitivo. Esta é a nossa tarefa. E isto, professor, se faz, sem dúvida nenhuma, pela capacidade que nós tivermos de melhorar a mão de obra. Educação, formal ou informal. Esta é uma chave que temos de ter. Em segundo lugar, a mão de obra brasileira precisa de ter a mesma produtividade que tem os seus concorrentes lá fora e que nós, a não ser no setor agrícola, não estamos ainda demonstrando. A microbiologia vai atingir não só o setor agrícola. Esta microeconomia ela vai atingir a agricultura e a agroindústria. Para que eu passei a falar de 30% do PIB para mais de 50% do PIB brasileiro. Portanto, é uma tarefa ingente, uma tarefa que todos nós teremos de dar muita atenção. Eu estou certo que esta juventude brasileira hoje, que passa pelas nossas universidades, que estão se preparando, são muito mais bem informadas, elas estão usando muito mais racionalmente a tecnologia da informação, eles são mais preparados, têm maior capacidade decisória, saberão tomar as decisões certas para que a nossa produção seja cada vez mais competitiva e efetiva. Esta é, sem dúvida, a grande meta que nós temos que ter todos juntos, não só o setor agrícola. A agricultura brasileira vai servir de base, porque hoje, gerando como ela está gerando, anualmente, acima de 110 bilhões de dólares em nossa balança comercial, esta quantidade de recursos tem evitado que o Brasil sofra as crises internacionais pelas quais já passamos nesses últimos 30 anos. Estamos na direção certa. Agora, por isto é que eu me orgulho de poder participar na USP de uma reunião tão importante quanto esta, para que a gente descubra, para que a gente discuta, para que a gente busque as efetivas armas do desenvolvimento. Creio nelas, creio na juventude brasileira. Os erros que cometemos, e não foram poucos. O Brasil hoje é um país endividado, uma dívida interna que, queira Deus, não chega a 7 trilhões em dezembro deste ano. Qualquer economista sério sabe que, pelo PIB brasileiro, essa dívida é um obstáculo durante, no mínimo, 10 a 12 anos ao pleno crescimento brasileiro. Portanto, vamos esperar menos de governo, vamos fazer mais com a iniciativa privada. Daí, a importância que eu vejo nesta sua reunião, neste seu debate, porque o que nós precisamos hoje é, com a iniciativa privada, organizando-a, mobilizando-a, fazendo ela enxergar de forma objetiva quais são os instrumentos que nós devamos usar para ser competitivos, o Brasil não perderá. Muito obrigado, doutor Alisson. Olha, realmente as suas palavras são muito importantes para os jovens, né? Para todo esse grupo de pessoas que hoje, como eu falava para o senhor,
né, é que são programas profissionais, onde realmente procuram resultados, né? Eu gostaria de pedir, então, a nossa coordenadora aqui, Daniela, para ver se existem perguntas e que possam estar transmitindo, então, para o doutor Alisson. Sim, boa noite, doutor Alisson. Então, a gente está abrindo para as perguntas. Então, os participantes podem, por favor, escrever suas perguntas no chat e eu vou repassando aqui para o doutor Alisson, ok? Enquanto o pessoal faz as perguntas, eu gostaria, doutor Alisson, né, então, de colocar uma pergunta para o senhor. Né? Sabemos, né, que o senhor tem sido indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Né? Eu acho que seria uma coisa assim, muito justa. Mas a gente sabe que as pessoas que galgam o Prêmio Nobel, elas aproveitam isso para poder ajudar no desenvolvimento de ações concretas. Eu gostaria de saber se o senhor andou pensando, quer dizer, caso seja agraciado com o Prêmio Nobel, se o senhor usaria, vamos dizer, desse prestígio, para desenvolver alguma ação, né? Usar alguma ação de mudança aqui no Brasil e no mundo. Professor, eu tenho que lhe confessar que, mesmo não ganhando o Prêmio Nobel, eu sinto que assumi uma responsabilidade muito grande diante de um país que me apoiou integralmente. Eu tive o apoio indiscutível de toda a classe produtora, não só rural, as empresas, os empresários, o pequeno, o médio, o grande empresário, todos eles nos ajudaram nessa tarefa. E isto criou um movimento muito favorável, uma onda nova que surgiu no país para nós colocarmos em discussões alguns temas que eu coloco como prioritários. Um deles, como nós vamos fazer com que o país não pare de crescer? Ele tem que continuar a competir, ele tem que continuar a ser um protagonista do desenvolvimento das áreas mais pobres do globo. Eu tenho tido o cuidado de levantar em meus discursos, na minha apresentação que faço no mundo inteiro, a necessidade que nós temos de reconhecer que o mundo hoje está sofrendo de um fenômeno provocado pela fome, pela miséria de regiões tropicais. Veja o que ocorre hoje, a pressão das correntes migratórias da América Latina para os Estados Unidos. Veja a pressão migratória da África para a Europa. Esses países ricos estão tratando de forma errônea este problema. Estão tentando trabalhar o problema pelos seus resultados e não pelas suas causas. Veja quanto gastou o povo americano naquele famigerado muro do México. Falam em 2 trilhões de dólares. Eu pergunto se resolveu o problema. Se quiserem ver, vai lá na ponte do Rio Grande, lá na divisa do México com os Estados Unidos, e vejam a quantidade de famintos e miseráveis que desejam ir para os Estados Unidos, porque mesmo que sejam para ser varredores de rua, eles vão ter uma remuneração que lhes dá muito mais conforto do que na sua terra de origem. A África, a mesma coisa. Quanto está gastando, ou estão gastando, os países ricos e industrializados da Europa para segurar as correntes migratórias que estão infelicitando aquelas sociedades tradicionais? São rios, são bilhões, são trilhões de euros
E eu pergunto, qual é o êxito? Nenhum. Se vocês hoje conversam com um francês, ele chora para dizer que a França, daqui a 30 anos, não terá um presidente francês, será um muçulmano, um negro ou um imigrante. Fizeram uma conta estatística muito simples. Enquanto os imigrantes estão crescendo a 5,2% no seu território, o francês está crescendo a 1,2%. Em 30 anos, democraticamente, eles elegerão o chefe da nação. Eu estou dizendo isso porque eu tenho tentado convencê-los à necessidade de um pacto internacional para que a gente cuide seriamente desse problema. O Brasil desenvolveu tecnologia, mas nós não temos o dinheiro para fazer as transformações em todo o continente, a área tropical. É preciso que os países ricos tenham na consciência o mal que estão causando com as diferenças entre os ricos industrializados e os famintos tropicais. O mundo não vai viver sem guerra, não vai viver em paz se não houver essa mudança. Eu espero, e por isso estou chamando aqueles que me apoiam, aqueles que me ajudam, para que nós façamos. A minha palavra não pode ficar como uma andorinha só que queira fazer verão. Há necessidade de todos nós, no mesmo sentido, propugnarmos para um maior entendimento, uma grande modificação no sistema alimentar mundial. A Europa e os Estados Unidos têm que financeiramente não fazer muros ou colocar exércitos ou polícias nas suas fronteiras. Tem que ajudar as regiões tropicais que hoje têm tecnologias adequadas a romperem esses bolsões de miséria, de fome e de guerra. Muitos deles estão em guerra. Esta é uma advertência que eu faço hoje. Doutor Alisson, desculpa interromper, nós temos 3 perguntas e a gente tem aproximadamente mais uns 10 minutinhos para seguir, ok? Ok, então a gente tem a pergunta do Marcos Ferreira, que é: qual seria o papel da agricultura familiar nesse processo de contribuir com a produção de alimentos no Brasil e no mundo? Aí a gente tem a pergunta da Daphne, que é: o desenvolvimento da agricultura pode ser uma das saídas para o Brasil combater a dívida, a desigualdade e a inflação? A terceira pergunta, do Eduardo, é: o Brasil tem sido alvo de críticas nacionalmente e internacionais devido à questão ambiental. Na sua opinião, como o Brasil poderia aliar a sustentabilidade ambiental e o desempenho econômico no agronegócio? E a gente tem um comentário do Reinaldo, que diz: magistral aula de administração. Só o conhecimento aplicado à transformação é que cria valor. Eu perdi o início da pergunta. Se puder me repetir. Claro. Qual seria o papel da agricultura familiar nesse processo de contribuir com a produção de alimentos no Brasil e no mundo? Olha, será importantíssima. E eu vou tentar explicar da maneira mais lógica que eu tenho percebido o problema. Na realidade, a estratégia montada para esse avanço no setor agrícola, infelizmente, ela foi desmontada 5 anos depois que eu deixei o governo. Fecharam a Embrater, tiraram o apoio do pequeno produtor, passaram os recursos que tinham sido alocados para serem aplicados via bancos. O Pronaf, por exemplo, era um recurso
que era aplicado pelo sistema de assistência técnica e extensão rural. Passou a ser aplicado pelo banco. O banco, naturalmente, tem objetivos muito diferentes daqueles do produtor. O produtor, que é o pequeno, que não tem ainda conhecimento científico, ele está acostumado a fazer uma agricultura incipiente. Nós chamamos de agricultura de subsistência. Ele continuou a fazer agricultura de subsistência sem incorporar nova tecnologia, sem incorporar assistência técnica, sem incorporar o crédito rural, sem incorporar a governança do seu sistema produtivo, que é o assunto de maior importância que vocês estão tratando aí. O que ocorreu de fato é que os recursos não tiveram a capacidade de provocar as mudanças que antes iam provocando. Realmente, esta grande revolução agrícola que houve no Brasil, hoje o IBGE mostra isso muito claro. Todos nós sabemos e admiramos que o nosso IBGE hoje é uma das 3 principais instituições internacionais de pesquisas e dados, estatísticas. Portanto, ele hoje demonstrou, especialmente com o trabalho que fez em 2017, que houve um erro tremendo. A grande revolução agrícola foi realizada por apenas 842 mil propriedades, mas ficaram fora desta evolução 4,5 milhões de propriedades, que representam, em famílias, em número de pessoas, mais ou menos 20 a 22 milhões de pessoas. Olha, esse pessoal não teve o desenvolvimento que precisava ter. E o resultado está nos amargando aí agora. O Brasil tem hoje a maior revolução verde que o mundo já fez, de um lado, e de outro, nós estamos, infelizmente, com uma ferida que eu chamo de cancerosa. 4,5 milhões de propriedades que não atingiram o grau de evolução que poderiam ser atingidas se a estratégia não tivesse sido abandonada. E, infelizmente, ela foi abandonada por governos populistas que acharam muito caro o custo de dar assistência técnica e extensão rural. O resultado disso é que esta agricultura, 4,5 milhões de propriedades, continuaram na subsistência, fazendo agricultura extrativa, sem nenhuma tecnologia, sem produtividade, não tinham renda. A renda desta agricultura foi medida agora pela Embrapa, dá 2/3 de um salário mínimo. Isso não alimenta família nenhuma hoje. É triste nós dizermos, mas este é um dos dramas que nós temos no Brasil. É uma ferida cancerosa que estão querendo encobri-la com esparadrapo, não vai resolver. Nós temos que voltar à estratégia de fazer bem feito, que é a discussão que os senhores querem colocar hoje. Com consistência, provocar mudanças. O governo tem que assistir a esse processo ou a iniciativa privada. Ela tem também condições para isso. Razão pela qual eu tenho proposto hoje, e o governo não está conseguindo fazer, um sistema ATER, uma agência de assistência técnica e extensão rural, que não só faça via governo, mas especialmente através da iniciativa privada, projetos bem planejados, estruturados,
com possibilidade de acompanhamento, de avaliação, de retorno e mudança, se necessário. Mas precisamos provocar as mudanças que se interromperam com estes apenas 842 mil propriedades. Isso tem de mudar. Eu estou preocupado com isso. Não creio que haja hoje o interesse tão grande quanto houve na época. Vejo a nossa ministra, competente como ela é, tentando recuperar o sistema ATER, mas ela não tem força sozinha no Congresso para aprovar a nova lei. E nós estamos aí, no meio do caminho, numa situação incômoda, porque o Brasil não pode bancar o macaco que assenta no rabo para falar do rabo vizinho, do macaco vizinho. Nós temos que mudar isso. Esse é, sem dúvida nenhuma, um dos principais pontos que denigrem o grande trabalho que o Brasil fez. Se me perguntarem, somos capazes de modificar isso, mas precisa de ter uma estratégia adequada, senão nós vamos ter estas 20 a 22 bilhões de pessoas presos numa agricultura que não lhe dá condições de vida. Isso é muito triste. É uma mudança que nós temos, razão pela qual eu tenho solicitado, tenho participado com a juventude brasileira, no sentido de que ela perceba essa injustiça social que ainda existe no Brasil. Ela precisa conhecer isso, com a sua coragem, com a sua capacidade de discernimento, com a melhor informação, com a capacidade de produzir, sua maior competência, ela vai fazer isso. Eu tenho confiança. Esta é a razão, meu caro professor, que eu, aos 85 anos, estou pedindo a Deus que me dê um pouco mais de vida, para mim poder conviver com esta juventude brasileira. Ela é muito competente, ela é corajosa, ela está notando e observando esta injustiça que tem que ser corrigida. E ela vai, não só essa, mas outros erros que cometemos. O país não pode continuar essa bagunça na administração pública, mas, portanto, essa juventude precisa conhecer isso. Ela não pode deixar o país ter essa balbúrdia política que nós estamos. Qual partido político no Brasil que hoje tem uma diretriz, tem um princípio fundamental para efetivamente provocar mudanças no país? Eu não conheço. Sei que são mais de 40. Isso não pode continuar assim. A nossa tributação é errônea, ela é injusta, ela precisa de ser feita uma reforma justa e equânime. O brasileiro não aguenta mais pagar impostos como tem pago. Nós somos um dos maiores tributadores do mundo hoje. O Brasil não pode continuar com essa bagunça administrativa que tem. Afinal de contas, para que serviu a nossa Constituição? Quem efetivamente tem o mando no Brasil? Eu estou em dúvida hoje. Vejo os poderes se conflitando. Isso é um erro crasso que vai levar o Brasil à bancarrota. Eu confio que essa juventude está analisando isto. Por esta razão, eu peço sempre a Deus que me dê um pouco mais de vivência para que eu possa ouvir melhor essa juventude, para que eu possa dialogar com ela, para que eu possa estar com ela, porque a cada dia eu tenho a convicção que ela é capaz de realizar essas mudanças que nós precisamos. A única coisa que eu peço é que Deus me dê força para que eu caminhe ao seu lado enquanto puder. Cada passo que eu der, eu vou levar o meu bastão. Um bastão de um profissional que já está com mais de 62 anos de existência.
Espero que Deus me dê força para que ele passe dos 70 e até do 80. Mas uma coisa eu quero ter a certeza, que na hora que eu for passar o meu bastão, eu vou ter um jovem, uma jovem muito mais competente do que eu e que vai corrigir os erros que nós estamos deixando nesse belíssimo país. Esta é a grande vivência que eu quero ter. Se Deus me ajudar, estarei ao seu lado para isso. Brilhante resposta, doutor Alisson. Eu gostaria que a Daniela fizesse a segunda pergunta. Por favor, Daniela. Ok. A pergunta da Daphne Souza. O desenvolvimento da agricultura pode ser uma das saídas para o Brasil combater a dívida, a desigualdade e a inflação? Olha, a dívida sim, mas vamos levar 10, 12 anos. O valor bruto da nossa produção esse ano deve ultrapassar a 1 trilhão, mas nós devemos 7. Você não pode desviar todo o dinheiro só para pagar a dívida. Por isso que eu tenho dito, os economistas mais sérios que eu converso, que troco ideias com eles, todos eles me fazem ver que o Brasil tem uma tarefa duríssima nesses próximos 10 a 12 anos para corrigir esta bagunça que fizeram. Não fizeram gestão pública, fizeram uma verdadeira bagunça pública. A economia não foi bem administrada. E o pior, hoje eu vejo alguns que trabalharam em governo me aconselhar, não, dívida pública não se paga, se rola. Meu Deus do céu, que irresponsabilidade! Nós temos que competir no mercado internacional com uma moeda forte. Quem não paga dívida não terá nunca uma moeda forte. Esta é uma das fake news que eu mais combato. Isso não é possível. Nós temos de ter gente séria para corrigir esses efeitos. O Brasil tem riquezas altamente compensatórias para que em 10, 12 anos nós transformemos esse país num país equilibrado economicamente, sério no seu gasto e, sobretudo, com uma moeda forte e um produto competitivo. Muito obrigado, doutor Alisson. Eu pediria que a Daniela, então, fizesse a terceira pergunta, por favor, Daniela. Isso, a pergunta de Eduardo Alverni. O Brasil tem sido alvo de críticas nacionalmente e internacionais devido à questão ambiental. Na sua opinião, como o Brasil poderia aliar a sustentabilidade ambiental e o desempenho econômico no agronegócio? Olha, essa é uma das fake news que estão por aí. O Brasil hoje é o país mais ecologicamente equilibrado que o mundo tem. Eu não vou falar isso para justificar essas críticas, mas lá eles arrancaram de uma vez toda a sua vegetação nativa, seus ecossistemas, seus biomas acabaram. Nós aqui ainda temos 6 biomas que, graças ao apoio que eu tenho recebido dos meus companheiros, através do Fórum do Futuro, nós estamos estudando cuidadosamente cada um desses biomas, para que eles andem antropizados, que venha ciência na frente, ensinar como e quais são os limites de uso desse bioma. Se formos usar, quais os meios, qual o processo que temos que manejar para dar sustentabilidade a estes biomas, a esses ecossistemas que nós não queremos destruir. Ainda os temos. E somos capazes de fazer isso. Eu vou fazer uma afirmação que ela é muito importante. Hoje, só o que temos antropizado no Brasil são os 70 milhões de hectares que nós já plantamos anualmente, mais 180 que temos em pastagens, em cerrados já abertos. Só essa área
garantir futuramente, em 2050, a estabilidade e a segurança alimentar a toda a população do mundo. Não precisamos abrir 1 hectare a mais, e nem tampouco derrubar uma árvore a mais. A minha grande preocupação é que, não tendo ciência, o homem vai para o extrativismo. Esse problema do desmate que eles falam lá é porque nós estamos ainda na miséria. Por que eles não vêm nos ajudar a arredar esses últimos lances de miséria que nós temos ainda? Por que eles não querem que o mundo faça isso nas zonas tropicais, que ainda são famintas e estão em guerra? É um erro da visão dos países ricos, desenvolvidos, industrializados. Eles precisam acreditar. A madeira, a árvore, enquanto valer mais deitada do que em pé, não há polícia que segure. Você pode botar um soldado armado no pé de cada árvore. A hora que ele for fazer as suas necessidades fisiológicas, essa árvore vai cair. Isso nós não podemos deixar. Agora, o dia que a ciência conseguir demonstrar que essa árvore vale mais em pé do que deitada, não precisa de polícia. Deixe que o homem é racional e ele, ao invés de destruir, ele vai preservar essa floresta. Esta é a diferença que nós estamos enxergando, o tratamento que o mundo tem dado aos seus biomas. Nós aqui queremos preservar. Nossos ecossistemas são sagrados para nós. E nós temos condições para isso. Deus nos deu abundância de recursos. Deus colocou aqui a grande quantidade biológica que o mundo precisa para desenvolver menos dependente de produtos químicos, de compostos que intoxicam a população. Nós vamos sair na frente. O produtor brasileiro está na frente. Esta é a nova visão que eu enxergo. Agora, para você fazer isso, produtos naturais têm de ser tratados mais à mão. Uma máquina como usamos hoje, que colhe 50, 100 hectares por dia, que é toda automatizada, que funciona sem um motorista, sem um maquinista, não faz essa agricultura que nós estamos falando sobre ela. É preciso da mão, é preciso do carinho. Esse é uma nova janela que está se abrindo na demanda mundial. E o Brasil não pode perder isso. A forma que temos é educar, tanto formal quanto informalmente, essa população ainda fazendo agricultura de subsistência, agricultura extrativa, que denigra o Brasil. Parece que não querem enxergar, mas nós, brasileiros, já enxergamos e vamos resolver isso. Doutor Alisson, olha, foi brilhante as suas palavras. Em nome aqui do EIPRAD, agradeço muito as suas palavras. Com certeza, apesar dos problemas tecnológicos, que a gente sabe que isso atrapalha um pouco, mas eu acho que foi brilhante. Eu gostaria que a professora Ana Cristina Limonge faça também os seus agradecimentos ao senhor. Por favor, Ana Cristina. Parabéns, doutor Alisson. Realmente uma energia inacreditável, é assim, uma resiliência, né, diante de tanta dificuldade tecnológica. O senhor não perdeu o fio da meada. E o que eu tinha falado antes não é sobre psicultura, mas o senhor vendeu seu peixe, né? Eu acho, se visse a juventude aqui, o que eles falaram, da admiração pelo senhor e a garra de tudo que deve ser feito, eu acho que deixou a mensagem marcada e é um marco, e isso tudo vai ficar disponível para os nossos jovens, e é um orgulho tê-lo aqui. Com certeza é um marco na ciência aqui para a nossa Universidade de São Paulo e para todas as outras universidades,
porque são pelo menos 5 outros grupos universitários, o Mackenzie, a ESPM, a Uninove, a Unixul. Quais são as outras, Martinho? A Fundação Instituto de Administração, a FIPECAF, são as fundações... É uma beleza. São grupos muito fortes. Essas universidades estão juntas aqui conosco. É um grupo bem grande. Mais uma vez... Olha, eu quero agradecer essa oportunidade de ter podido estar com vocês. Me desculpe. Nós agradecemos. O problema foi meu. Mas eu quero, na primeira oportunidade que tiver, visitá-los. Eu vou visitar São Paulo. E eu gostaria de, nessa oportunidade, ouvi-los melhor. Eu acho que vocês têm muito a me ensinar. E eu quero conviver com esse trabalho belíssimo que vocês estão fazendo e, principalmente, acompanhar os resultados que eu prevejo vão ser altamente benéficos ao país que nós sonhamos. Então, doutor Alisson, olha, tem o Manuel aqui, eu nem sei se ele tem voz, não sei se dá para ativar a voz, Fernando. O Manuel, que é um dos nossos líderes aqui, um dos nossos responsáveis por uma das áreas, ele consegue falar, Fabi? Não? Não tem acesso. Ele está dizendo o seguinte, olha, ele primeiro transcreveu o que você falou. Dani, você pode, a nossa mestre de cerimônias, por favor. Olha, 2 coisas que ele afirmou aqui. Dani, por favor. Não tendo ciência, o homem vai para o extrativismo. É verdade. Mais do que certo. Ele citou você. Na alma sou juventude brasileira. Ótimo. Perfeito. Ele falou que quer mais. E ele falou que quer mais. E ele quer... é uma bela pessoa. E ele falou que quer mais. Nos aguarde. O ano que vem tem mais, com certeza, presencial. Espero que não haja uma coincidência dessa de eu ter que ir lá no Expo Minas fazer uma apresentação sobre o problema da irrigação e que eu fique só à disposição de vocês. Tá muito obrigado, doutor Alisson. Muito obrigada, um grande abraço. O senhor deve estar cansado aí. Isso, agradecemos a sua esposa, a infraestrutura familiar, a Maria Eustáquia e todo mundo, e mesmo ao Guaraná, que foi o Eduardo Guaraná da BQ, que nos fez a ligação, e o Roberto Rodrigues também, o nosso colega aí da economia, que nos colocou em contato, tá bom? Até breve. Esse Roberto Rodrigues é a grande liderança que nós temos. Eu considero um irmão, mas ele, para mim, é um guia, e eu fico muito honrado de poder estar usufruindo o máximo a sua competência. Ele é uma das maiores pessoas que esse Brasil pode apresentar diante do mundo. Muito obrigado. Parabéns, um show, parabéns. Olha, aqui é palmas de toda a plateia do Emprade. Parabéns. Parabéns. E agora, olha só, essa é a nossa super secretária, aqui o pessoal trabalha, viu? Tá bom. Até logo, boa então, noite. Boa noite. Tchau. Obrigado a todos. Obrigada. Até breve. Tchau, obrigada.